Você já parou para pensar de onde vem o ouro que usamos em joias, ou a platina presente em tecnologias avançadas? A resposta, por muito tempo, esteve ligada a eventos cósmicos cataclísmicos, como a colisão de estrelas de nêutrons. Mas e se eu te dissesse que existe outro tipo de objeto no universo, ainda mais exótico e misterioso, que pode ser uma forja ainda mais prolífica desses elementos preciosos? Prepare-se para mergulhar no mundo dos magnetares, as estrelas com os campos magnéticos mais poderosos do cosmos, e descobrir como suas explosões violentas podem estar espalhando riquezas por toda a galáxia. Nos próximos minutos, vamos desvendar os segredos dessas gigantes cósmicas e explorar uma nova e fascinante teoria que está reescrevendo nossa compreensão sobre a origem dos elementos pesados. Fique ligado, porque o que você vai aprender hoje pode mudar sua visão sobre o universo e os tesouros que ele guarda. Para entender como os magnetares podem forjar ouro, primeiro precisamos saber o que são essas entidades cósmicas. Imagine uma estrela de nêutrons, o remanescente incrivelmente denso de uma estrela massiva que colapsou sob sua própria gravidade após esgotar seu combustível. Uma estrela de nêutrons é tão compacta que uma colher de chá de seu material pesaria bilhões de toneladas. Agora, adicione a essa densidade um campo magnético que é trilhões de vezes mais forte que o da Terra, e você tem um magnetar. Eles são os ímãs mais poderosos do universo, capazes de distorcer o espaço-tempo e afetar tudo ao seu redor de maneiras que mal podemos compreender. Esses campos magnéticos extremos são gerados por um processo chamado dínamo, que ocorre no interior da estrela de nêutrons, onde o material superdenso e em rotação cria correntes elétricas intensas. Vamos aprofundar um pouco mais na natureza dessas maravilhas cósmicas. Os magnetares são um tipo raro de estrela de nêutrons, e estima-se que apenas cerca de 1 em cada 10 estrelas de nêutrons se torne um magnetar. Sua formação é um mistério em si, mas a teoria mais aceita sugere que eles nascem de supernovas de estrelas massivas que possuem campos magnéticos excepcionalmente fortes antes de seu colapso. Durante o colapso estelar, o campo magnético original da estrela progenitora é comprimido e amplificado a níveis inimagináveis, resultando nos campos magnéticos colossais que caracterizam os magnetares. A força desses campos é tão extrema que, se você estivesse perto de um magnetar, ele poderia arrancar os elétrons de seus átomos, desintegrando você instantaneamente. Eles são tão densos que um pedaço do tamanho de um cubo de açúcar pesaria mais que toda a população humana na Terra. A rotação rápida e a convecção de seu material superdenso contribuem para a manutenção e amplificação desses campos magnéticos, criando um ambiente de física extrema que desafia nossa compreensão. Além de seus campos magnéticos, os magnetares também são conhecidos por sua rotação incrivelmente rápida, embora mais lenta que a de pulsares típicos. No entanto, essa rotação pode ser irregular, com períodos de aceleração e desaceleração que estão ligados à liberação de energia magnética. Essas variações na rotação, juntamente com as tensões magnéticas, podem levar a terremotos estelares na crosta do magnetar, que por sua vez desencadeiam os flares de raios gama e raios X que estamos discutindo. A superfície de um magnetar é uma paisagem de temperaturas e pressões inimagináveis, onde a matéria existe em estados que não podemos replicar em laboratório. Estudar esses objetos nos permite testar os limites da física e da astrofísica, e cada nova descoberta sobre eles nos aproxima de uma teoria unificada que possa explicar os fenômenos mais extremos do universo. A formação de um magnetar é um processo tão espetacular quanto os fenômenos que ele gera. Tudo começa com uma estrela massiva, muito maior que o nosso Sol, que chega ao fim de sua vida. Quando o combustível nuclear em seu núcleo se esgota, a estrela não consegue mais sustentar sua própria massa contra a força esmagadora da gravidade. O núcleo colapsa em milissegundos,
e as camadas externas da estrela são ejetadas em uma explosão cataclísmica conhecida como supernova. O que resta do núcleo é uma estrela de nêutrons, um objeto incrivelmente denso e compacto. Mas para que essa estrela de nêutrons se torne um magnetar, algo mais precisa acontecer. Ela precisa ter nascido de uma estrela progenitora que já possuía um campo magnético excepcionalmente forte antes de seu colapso. Durante o colapso, esse campo magnético é comprimido e amplificado a níveis que desafiam a imaginação. Um processo conhecido como flux freezing, ou congelamento de fluxo, onde as linhas de campo magnético ficam presas ao material em colapso. Isso resulta em um campo magnético que pode ser trilhões de vezes mais forte que o da Terra, transformando a estrela de nêutrons em um magnetar. Existem algumas teorias sobre como esses campos magnéticos extremos são gerados e mantidos. Uma delas é o modelo do dínamo, onde a convecção e a rotação rápida do material superdenso no interior da estrela de nêutrons geram correntes elétricas que, por sua vez, criam e sustentam o campo magnético. Outra teoria envolve a fusão de duas estrelas de nêutrons, que, além de produzir elementos pesados, também pode gerar um magnetar com um campo magnético ainda mais intenso. A compreensão exata de como esses campos magnéticos se formam e evoluem é uma área ativa de pesquisa, e cada nova observação de magnetares nos fornece pistas valiosas para desvendar esse mistério cósmico. A vida de um magnetar é uma existência de extremos, nascendo da morte violenta de uma estrela e vivendo em um estado de tensão magnética constante, que eventualmente se manifesta nas explosões que estamos estudando. O que torna os magnetares tão interessantes para a formação de elementos pesados são suas explosões, ou flares. Essas não são explosões comuns. São liberações súbitas e massivas de energia causadas por instabilidades e rearranjos nas linhas de campo magnético da estrela. Pense nisso como um terremoto estelar, em uma escala cósmica. Quando essas linhas de campo se rompem e se reconectam, elas liberam uma quantidade colossal de energia na forma de raios gama e raios X. Uma única explosão de um magnetar pode liberar mais energia em milissegundos do que o Sol produz em 100.000 anos. Essas explosões são tão poderosas que podem ser detectadas a bilhões de anos-luz de distância. E é justamente essa energia extrema que, segundo as novas pesquisas, pode ser a chave para a criação de elementos como o ouro. Os flares de magnetares não são todos iguais. Eles variam em intensidade e duração, e essa variação pode ter implicações para a quantidade e os tipos de elementos pesados que são produzidos. Existem 3 tipos principais de flares: os flares curtos, os flares intermediários e os flares gigantes. Os flares curtos são os mais comuns e menos energéticos, durando apenas frações de segundo. Os flares intermediários são mais raros e mais poderosos, durando alguns segundos. E os flares gigantes são os eventos mais espetaculares e energéticos, liberando uma quantidade colossal de energia em questão de milissegundos, como o flare de 2004 do magnetar SGR 1806-20, que foi tão poderoso que afetou a ionosfera da Terra, mesmo estando a 50.000 anos-luz de distância. É nesses flares gigantes que os cientistas acreditam que as condições para o processo R são mais propícias. A energia liberada durante um flare gigante é tão imensa que pode rasgar a crosta do magnetar, ejetando uma nuvem de plasma superdenso e rico em nêutrons para o espaço. Essa nuvem, ao se expandir e resfriar rapidamente, passa por um processo de nucleossíntese explosiva, onde os nêutrons são rapidamente capturados pelos núcleos atômicos, formando os elementos pesados. A velocidade com que esse material é ejetado e se resfria é crucial para o processo R, pois garante que os núcleos tenham tempo suficiente para capturar múltiplos nêutrons antes de decair. A composição exata do material ejetado e as condições físicas durante o flare determinam quais elementos pesados são produzidos e em que proporções.
Isso significa que diferentes flares de magnetares podem ser responsáveis por diferentes receitas de elementos pesados, contribuindo para a diversidade química do universo de maneiras complexas e fascinantes. A capacidade de um magnetar de atuar como uma forja cósmica de elementos pesados adiciona uma nova camada de complexidade à nossa compreensão da nucleossíntese estelar e da evolução química das galáxias. Para entender completamente como os magnetares podem forjar ouro, precisamos mergulhar no coração do processo de nucleossíntese de elementos pesados, o processo R, ou processo de captura rápida de nêutrons. Este é um dos mecanismos mais importantes no universo para a criação de elementos mais pesados que o ferro. O processo R ocorre em ambientes extremamente ricos em nêutrons e de alta temperatura, onde os núcleos atômicos são bombardeados por um fluxo intenso de nêutrons. Em vez de decair radioativamente após a captura de um nêutron, como acontece no processo S, captura lenta de nêutrons, os núcleos no processo R capturam múltiplos nêutrons em rápida sucessão antes que tenham tempo de decair. Isso os empurra para fora da linha de estabilidade beta, criando isótopos muito pesados e instáveis. Uma vez que o bombardeio de nêutrons cessa e o material se resfria, esses isótopos decaem rapidamente através de uma série de decaimentos beta, transformando-se em elementos estáveis mais pesados, como ouro, platina, chumbo e urânio. É como uma linha de montagem cósmica, onde a matéria-prima, nêutrons, é rapidamente adicionada para construir produtos mais complexos, elementos pesados. Historicamente, as colisões de estrelas de nêutrons eram consideradas os principais locais para o processo R. Quando duas estrelas de nêutrons se fundem, elas liberam uma quantidade colossal de nêutrons e energia, criando as condições ideais para a nucleossíntese de elementos pesados. Observações de eventos como GW1708 do 17, a primeira detecção de ondas gravitacionais de uma fusão de estrelas de nêutrons, confirmaram que esses eventos são, de fato, fábricas de ouro e outros elementos pesados. No entanto, a taxa de fusões de estrelas de nêutrons observadas não parecia ser suficiente para explicar a abundância de todos os elementos pesados que vemos no universo. Isso levou os cientistas a procurar outras fontes, e é aí que os magnetares entram em cena. Tradicionalmente, acreditava-se que a maior parte dos elementos pesados, como ouro, platina e urânio, era formada em eventos raros e violentos, como a fusão de duas estrelas de nêutrons. Essas colisões criam as condições extremas necessárias para o processo R, ou processo de captura rápida de nêutrons, onde núcleos atômicos absorvem nêutrons rapidamente, transformando-se em elementos mais pesados. No entanto, estudos recentes, publicados em 2025, estão propondo uma nova e empolgante possibilidade. As explosões de magnetares também podem ser uma fonte significativa desses elementos. A teoria sugere que, durante um flare de magnetar, a energia liberada é tão imensa que pode impulsionar a ejeção de material rico em nêutrons da superfície da estrela. Esse material ejetado, ao se expandir e resfriar rapidamente, passa por um processo R, criando uma variedade de elementos pesados. Embora as colisões de estrelas de nêutrons ainda sejam consideradas uma fonte importante, a contribuição dos magnetares pode ser substancial, talvez respondendo por até 10% do ouro e da platina em nossa galáxia. Isso significa que o universo pode ter muito mais forjas de ouro do que imaginávamos, espalhadas por toda parte. A nova pesquisa de 2025 sugere que os flares de magnetares podem ser uma fonte complementar, mas significativa, de elementos pesados. A ideia é que durante essas explosões violentas, o campo magnético extremo do magnetar pode rasgar e ejetar material rico em nêutrons de sua superfície. Esse material, que é superdenso e já contém uma alta concentração de nêutrons, é então expelido para o espaço a velocidades incríveis. À medida que se afasta do magnetar, ele se expande e se resfria rapidamente,
criando as condições perfeitas para o processo R ocorrer. A diferença crucial aqui é que, ao contrário das fusões de estrelas de nêutrons, que são eventos relativamente raros, os flares de magnetares são muito mais frequentes. Embora um único flare de magnetar possa não produzir tanto ouro quanto uma fusão de estrelas de nêutrons, a frequência com que ocorrem pode compensar essa diferença, tornando-os uma contribuição notável para o orçamento de elementos pesados do universo. Estima-se que os magnetares possam ser responsáveis por até 10% da produção de ouro e platina em nossa galáxia, um número que, se confirmado, é incrivelmente significativo e muda nossa perspectiva sobre a origem desses elementos preciosos. Essa descoberta é um testemunho da complexidade e da interconexão dos fenômenos cósmicos. O que antes era atribuído quase exclusivamente a um tipo de evento, agora se mostra como um processo multifacetado, com diferentes atores contribuindo para a tapeçaria química do universo. Isso nos força a reavaliar modelos de evolução galáctica e a distribuição de elementos pesados ao longo do tempo cósmico. A compreensão de que os magnetares, esses objetos tão extremos e misteriosos, desempenham um papel tão fundamental na criação dos elementos que formam planetas, estrelas e até mesmo a vida, é verdadeiramente inspiradora. É um lembrete de que o universo está sempre nos surpreendendo e que há muito mais a aprender sobre os processos que moldam a realidade ao nosso redor. Se a teoria das forjas de ouro em magnetares se confirmar, as implicações para a astrofísica são profundas. Isso significa que a distribuição de elementos pesados nas galáxias pode ser mais uniforme do que se pensava, já que os magnetares são mais numerosos que os sistemas binários de estrelas de nêutrons que colidem. A descoberta nos ajuda a preencher lacunas no entendimento de como os elementos foram criados e dispersos, cada átomo de ouro em sua joia, cada partícula de platina em seu celular. Pode ter uma história que remonta a uma explosão violenta em um magnetar distante, bilhões de anos atrás. É uma perspectiva que nos conecta diretamente com os eventos mais extremos e fascinantes do universo. Imagine por um momento a jornada de um átomo de ouro. Ele pode ter nascido no coração de uma estrela massiva, ter sido ejetado em uma supernova e depois forjado em um flare de magnetar, depois de bilhões de anos viajando pelo espaço interestelar, se incorporado a uma nuvem que colapsou para formar nosso Sol e planetas. Esse átomo se tornou parte de uma pepita de ouro encontrada na Terra, que um dia se transformou em uma joia que você usa. Essa é a história cósmica, uma história de violência extrema, de criação e transformação. Os magnetares conectam os eventos mais energéticos do universo com os objetos mais preciosos em nosso planeta. Essa nova compreensão da contribuição dos magnetares para a nucleossíntese de elementos pesados também abre novas avenidas para a pesquisa. Os astrônomos agora podem procurar por assinaturas específicas de flares de magnetares em dados de raios gama e raios X, buscando evidências diretas de sua participação na criação de ouro e platina. Além disso, a modelagem teórica desses eventos se tornará ainda mais sofisticada, incorporando os detalhes complexos da física de campos magnéticos extremos e do processo R em ambientes tão dinâmicos. A busca por mais magnetares e o estudo de suas explosões se tornam ainda mais importantes, pois cada nova observação pode nos fornecer mais peças para montar o quebra-cabeça da origem dos elementos. É um campo de estudo vibrante e em constante evolução, onde cada nova descoberta nos leva a perguntas ainda mais fascinantes. A descoberta do papel dos magnetares na produção de elementos pesados é apenas o começo. A pesquisa nessa área está em constante evolução, e os cientistas estão trabalhando para refinar seus modelos e coletar mais dados para confirmar e expandir essa teoria. Uma das principais frentes de pesquisa é a observação de mais flares de magnetares, especialmente os gigantes, para analisar suas assinaturas de raios gama e raios X e procurar por evidências diretas da ejeção de material rico em nêutrons.
Telescópios espaciais, como o Fermi Gamma Ray Space Telescope e o Swift Satellite, são cruciais para essa tarefa, pois são capazes de detectar essas explosões energéticas em todo o céu. Além das observações, a modelagem teórica desempenha um papel fundamental. Os astrofísicos estão desenvolvendo simulações cada vez mais sofisticadas para entender a física complexa dos magnetares, incluindo a dinâmica de seus campos magnéticos, a estrutura de suas crostas e o processo de ejeção de material durante os flares. Essas simulações nos ajudam a prever as condições sob as quais o processo R pode ocorrer e a estimar a quantidade de elementos pesados que podem ser produzidos. A colaboração entre observadores e teóricos é essencial para avançar nosso conhecimento nessa área. A longo prazo, a pesquisa sobre magnetares e a nucleossíntese de elementos pesados pode nos ajudar a responder a algumas das perguntas mais fundamentais da astrofísica. De onde viemos? Como o universo se tornou tão rico em elementos que permitem a formação de planetas e a vida? Os magnetares, esses objetos cósmicos extremos, estão nos fornecendo novas e emocionantes pistas para desvendar esses mistérios. E o futuro da pesquisa promete ser tão fascinante quanto as próprias estrelas. Então, da próxima vez que você vir uma joia de ouro, lembre-se de que ela pode ser um pedaço de uma estrela. Os magnetares, com seus campos magnéticos insanos e suas explosões cósmicas, estão se revelando como verdadeiras forjas de elementos pesados, contribuindo para a riqueza química do universo, de maneiras que só agora estamos começando a desvendar. Essa nova pesquisa não apenas expande nosso conhecimento sobre a origem do ouro e da platina, mas também nos oferece uma visão mais completa de como as galáxias evoluem e como os blocos de construção da vida são formados. O cosmos é um lugar de mistérios infinitos, e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender nossa própria existência. Se você gostou de desvendar os segredos dos magnetares e a origem cósmica do ouro, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas explorações cósmicas e ativar o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura cósmica.